Muito bem, queridas servas, vamos continuar nossos estudos já e de imediato vamos para o capítulo 2. Então, dê uma lida no capítulo 2, é bem pequeno, e aí depois vamos para os nossos assuntos, né? Então, os dois assuntos do capítulo 2, tem um assunto lá no final, mas ele já faz parte do capítulo 3. Os dois grandes assuntos é o castigo dos sacerdotes, então aqui aparece um castigo, Deus castigando os sacerdotes, e advertência contra a infidelidade conjugal, casamento. Então, guardem os dois assuntos do capítulo 2. Castigo aos sacerdotes, né? Lembra? Capítulo 1, eu gravei até um pouquinho antes já. Capítulo 1 fala então da questão do que os sacerdotes não estavam cumprindo seu papel, aqui vai falar novamente, mas aqui fala também do castigo. E advertência ao divórcio também, né? Então vamos lá. No versículo 2, então, se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Então, aqui está o primeiro castigo, né, a primeira maldição que Deus dá aos sacerdotes que não honravam o seu nome. E o destaque, quem sabe, é esse aqui que eu coloquei em amarelo: amaldiçoarei as suas bênçãos. Qual era a bênção do sacerdote? É a bênção que vocês ouvem no final de cada culto, né? O Senhor te abençoe e te guarde. E Deus transformou esta bênção em maldição para eles, né? E aí, agora vai ter um pouco mais de detalhes de como foi isso. Versículo 3: Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui, né? Então tem a maldição para as próprias bênçãos dos sacerdotes, é quase o feitiço voltou contra o feiticeiro, né? E aqui nós também temos esse aspecto, né? Deus usa uma palavra bastante forte, que é o esterco dos animais, né? Como que era o culto, né? O culto era sacrificar animais, queimá-los ali. No entanto, o esterco dos animais, né, especialmente o intestino, era para ser retirado dali e jogado fora do templo, não dentro do templo queimar aquilo ali. O que que era? Era a coisa mais suja do animal, né? É o esterco, né? Desculpa a palavra, a bosta que ele tem, né? E aí, isso era jogado para fora do templo. E Deus vai usar a coisa mais suja dos animais, a coisa mais impura dos animais, e vai como se fosse esfregar na cara dos sacerdotes que não estão cumprindo o seu papel. E Deus faz isso, né, a segunda parte ali, para que permaneça, para que se mantenha, né, com a segunda parte aqui em amarelo, a minha aliança com Levi. Quem é Levi? Levi aqui é uma grande família, é a tribo de Levi. E lá na distribuição, lá no Êxodo ainda, tem Abraão, Isaque, Jacó, também chamado de Israel, que vimos no capítulo 1. Ele teve 12 filhos. E um dos 12 filhos é Levi. E Levi, então, ele era uma família, né? O Levi, e depois toda a sua descendência, isso depois de muitos anos, séculos, né? A descendência, a tribo de Levi, a família de Levi, o próprio Levi, né, não estaria vivo, mas Levi, como se fosse uma pessoa aqui, teria uma relação com o culto. Então, os levitas eram também sacerdotes, os músicos da época e tudo mais. Então, para que se mantivesse a aliança que Deus fez com o acordo, ó, Levi, né? Levi e a sua descendência, você fará parte, vocês serão uma família de sacerdotes, de pastores, de músicos, de gente que conduz o culto, né? Os sacrifícios, né? Então Deus fez isso lá em Êxodo, em Deuteronômio, e para que se mantivesse isso, Deus precisava limpar os sacerdotes que não fazia, digamos, o seu trabalho de forma correta.
Então, para se manter o acordo, Deus tinha que fazer uma limpeza, né, no time dos sacerdotes. Então, aí vem o versículo 7. O que que eles deveriam fazer? Olha que interessante. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Isso continua até hoje, né? O sacerdote, o pastor, tem funções muito parecidas, tem uma função de guardar o conhecimento. Esse guardar aqui não é no sentido de colocar numa caixinha com cadeado e não mostrar para ninguém. É pelo contrário, mas no sentido de proteger o que é certo, proteger a doutrina. Né? Às vezes fala-se que o pastor e o sacerdote no Antigo Testamento ele era como se fosse um guardião, um atalaia, alguém que vigia, né? Protege de erros, né? De coisas que vêm de fora, né? De mentiras. Essa era a ideia. Isso eles deveriam fazer, guardar a doutrina, manter ela limpa, certa, né? Cuidar com as mentiras que rondam por aí. Isso se faz até hoje. Essa era a função deles. Mas, né, vocês, né, os sacerdotes, se desviaram do caminho e, por meio de sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. E aí, o destaque que eu dei aqui é esse parciais na aplicação da lei. É muito provável que os sacerdotes eles tinham 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, quem sabe os mais ricos lá da comunidade, os mais achegados aos sacerdotes, aos pastores, a aplicação da lei era diferente para eles. É como se fosse o governo hoje tratar melhor os ricos, ou determinado povo, né? Ah, o governo vai tratar melhor os negros do que os brancos, algo assim, né? Então, isso poderia ter acontecido. Malaquias não diz o que aconteceu, mas isso é algo que vocês entendem muito bem. Os sacerdotes eram parciais, não tratavam todos iguais, né? Tinham seu grupinho. E isso faz mal para o povo de Deus e faz mal também para a igreja. E aí vem um segundo assunto do capítulo 2, grande assunto, que é contra a infidelidade. E eu vou dar um panorama mais geral. A linguagem já é um pouquinho mais difícil aqui. E a primeira coisa que Deus começa a proibir, no número 1 ali, casamentos com estrangeiros que não adoram ao Senhor. Isso sempre foi uma lei no Antigo Testamento. O povo de Israel não deveria se casar com pagãos, com gente que não crê no Senhor. Então, isso continua válido até ali. E no Novo Testamento, se vocês quiserem olhar, é 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios capítulo 6 e 1 Coríntios capítulo 7. Tem mesmas indicações para o Novo Testamento, para a igreja de hoje. Né? Um jovem ou alguém que deseja se casar deve olhar para também a fé da outra pessoa que ele vai se casar. Se tem 2 fés, 2 crenças, não vai dar certo. Não vai dar certo. Estou falando aqui em fé cristã, em cristianismo. Né? Não tem como dar certo um cristão casar com um islâmico, um judeu, alguém um que acredita em Jesus e outro não. Não dá certo. E aí no ponto 2, Deus começa também a prometer a exclusão da comunidade de Judá, aqueles que permanecessem casados, aqueles que se casaram e iriam continuar casados com idólatras, com pagãos. Então Deus ameaça expulsá-los. Depois, né, mais no final, ali nós temos condenações para homens que deixavam suas crentes mulheres, mulheres que acreditavam em Deus, para se casarem com estrangeiras, né? Aqui é bem provável, assim, né, os homens largavam as suas mulheres e iam se casar com estrangeiras, quem sabe mais novas, mais jovens. É bem provável que isso aconteceu. Deus também condena isso. Deus condena isso. E é muito interessante o tratamento que Deus dá para as mulheres aqui. E Lutero também fala isso. Ver a mulher como criação de Deus e também como uma filha de Deus, alguém que crê no Senhor,
Isso dá, na verdade, essas duas coisas dá muito mais fundamentos para o homem amar e permanecer fiel com a sua esposa. É uma criatura de Deus e é alguém que tem a mesma fé que eu, é filha de Deus. Opa, né? Tenho que continuar com ela, ser fiel, né? Mas no final do capítulo 2, Deus vai dizer assim que Deus odeia o divórcio. Deus sempre odeia o divórcio, a separação. Separação sempre é algo que Deus não se agrada, não se agrada. É claro, se nós pensar, aqui não vamos pensar numa aplicação, o homem está batendo na mulher todo dia, toda hora, e vai matar ela. Então, o divórcio seria a melhor coisa para que ela sobreviva. Então, quem sabe o divórcio aqui deve ser feito para proteger a mulher, mas não é algo que Deus se agrada, pelo contrário. Deus lamenta, isso é fruto do pecado. E aí vai ter no versículo 15 algo bem interessante. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Aqui é bem interessante, a linguagem um pouquinho difícil, mas olhem os pontos que estão amarelos. Não fez o Senhor somente um, e um pouquinho antes vocês podem ler que, né, tem a ideia de casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne, uma só entidade, digamos, né? E também tem um espírito, né? O espírito, aqui poderia ser até letra maiúscula. E por que somente um? Né? É duas pessoas em uma só carne com a mesma fé. É isso que Deus deseja. É isso que Deus deseja ainda hoje. Que as famílias sejam unidas, não somente pelo nome, pelo casamento, mas também pela fé. E por que também? Porque buscava uma descendência piedosa. O que Deus espera de um casal cristão? Que os filhos também sejam cristãos. Que os filhos continuem fiéis a Deus, assim como os pais eram e são. Essa é a ideia, né, que corre aqui. Então, um resumo, né, do capítulo 2. Rapidinho, deixa eu parar aqui, deixa eu ver. Isso. Deixa eu parar aqui. Condenação aos sacerdotes. Condenação, né, os sacerdotes, eles não cumprem o seu papel, deveriam guardar, proteger o conhecimento, no sentido de guardar, defender o conhecimento das mentiras, a doutrina, não fizeram isso. Deus promete expulsá-los para manter a aliança com Levi, né, para manter o acordo que Deus fez há muito tempo. E aí Deus também condena os casamentos que são errados. Os casamentos entre um crente, alguém de Israel, e alguém que não é de Israel, um descrente, um pagão. Deus também condena o divórcio, aquele que é um casal do povo de Deus, mas de repente, aqui cita, né, o homem manda embora sua mulher, ou abandona sua mulher para se casar com outra. Então, Deus condena e Deus odeia o divórcio. Muito bem, vamos lá, vamos continuar estudando. Com certeza, tudo que eu estou falando aqui não vai cair, tudo aqui que eu estou falando aqui, no sentido assim que não vou abranger todo o teste, não sei como é que é o teste, mas vocês têm uma boa base aí. Continuem na leitura, continuem também firmes e fortes na fé em Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo.